A graça e a paz, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a sua Bíblia, amém? No livro de Isaías, no capítulo 32. Profeta Isaías, no capítulo 32. Todos acharam? Posso ouvir um amém? Quem não achou ainda, diga: espere por mim. Tem alguém ainda achando? Profeta Isaías. Aí, amiga do lado, ajuda. Capítulo 32 e o versículo 15, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Vamos repetir? Amém? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Somente até aqui podeis assentar. Curva a sua cabeça que nós vamos orar, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nos colocamos, Senhor, na Tua presença santa, Pai, nesta noite, em reverência, Senhor, à Tua santa palavra, Pai. Senhor, já lemos aqui, Deus, uma palavra logos, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite venha nos dar um rema, que através desta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, o Senhor possa, Deus querido, Deus amado, abrir os céus, Senhor, sobre este lugar, sobre nossas cabeças, e derramar as Tuas bênçãos, Pai. Eu quero declarar, Senhor, este lugar é Teu. Senhor, acampa Teus anjos, Senhor, aqui ao redor, anjos ministradores, anjos com espada de fogo. Senhor, que seja uma guerra celestial neste lugar, mas que essa semente não venha se perder. Que ela venha, Senhor, ser brotada num campo fértil, que é o nosso coração, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Falar do profeta Isaías é algo bem difícil. Mas antes de falar de Isaías, eu quero falar de deserto. Antes da gente ler, falar, ministrar do que foi lido, eu quero falar do deserto. Deserto, segundo diz o dicionário da língua portuguesa, significa um lugar desabitado, despovoado, uma região árida com uma vegetação pobre, um lugar com escassez de chuva, um lugar solitário, pouco frequentado. Deserto, você tem um desenho do deserto aí? Não tem ainda? Vai colocar, o Léo vai colocar o desenho do deserto. O deserto é um lugar desabitado, é um lugar seco, é um lugar onde as pessoas não moram, é lugar onde não há chuva, não há vegetação, aliás, poucas vegetações. A vegetação é pobre, o que nasce no deserto não serve para alimento. Muitos do que nasce é muito pouco aquilo que nasce no deserto que serve para um alimento. Deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar quente de dia. É um sol quente que queima o corpo do povo. E à noite diz que é um lugar muito frio. Este é um deserto. É um lugar onde não tem água. Imagina um lugar com sol muito quente e um lugar que não tem água. Imagina esse lugar. É um lugar solitário, onde não é povoado. Você pode olhar para o seu lado, aqui, direita e esquerda, tem alguém. Amém? No deserto, você olha para a direita e para a esquerda, não tem ninguém. É um lugar desabitado, um lugar só. Vocês entenderam o que é um deserto? Amém?
Mas muitas vezes, esse deserto, ele pode ser colocado como um estado de espírito, aonde passamos por dificuldades, passamos por alguma, vamos dizer assim, por algum problema, por alguma adversidade, e acabamos em um deserto. Espiritualmente, um estado de espíritos, nos sentimos só diante das dificuldades. Nos sentimos num lugar que não parece que não está produzindo nada. Parece que por mais que você planta, você não está conseguindo colher. É um lugar onde não tem chuva. Aí você planta, não tem chuva para regar, não colhe. É um lugar que muitas vezes o nosso estado de espírito vai parar. Todo crente passa por um deserto, amém? Se não passou, vai passar. Ou se não está no deserto. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, que nós começamos a abrir mão daquilo que um dia era importante para a gente, e passamos a buscar a Deus, começam a vir as dificuldades. Isso é um fato. Por quê? O inimigo das nossas almas, ele não está preocupado com quem está lá fora, porque quem está lá fora já é dele. A preocupação dele é com quem está na presença de Deus, quem está chegando na presença de Deus. Por quê? Porque ele quer fazer com que saímos da presença de Deus. Então, muitas vezes vem as adversidades, que é aquilo que vem do inimigo. As dificuldades, os problemas, todo mundo passa. Amém? Jesus disse, dias difíceis viriam, mas ele venceu. E se nós estamos ligados a ele, se nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos vencer também. Amém? Mas, às vezes as dificuldades nos levam para um deserto. E ali, parece que somos como uma voz que clama no deserto. A gente clama, parece que ninguém ouve. A gente chora, não tem ninguém do lado para nos abraçar. Parece que esse estado de espírito, por mais que tem pessoas ao nosso redor, nos sentimos sozinhos. Não tem chuva, não tem colheita, não tem ninguém. Esse é o deserto, aonde muitas vezes nós vamos parar. Mas eu quero dizer para você, que se você está no deserto, dá glória a Deus. Porque hoje está chegando o fim desse deserto, amém? Se você está no deserto, isso é coisa de louco. Pastora Cristina, você acabou de me dizer que o negócio é seco, não tem nada, é sozinho, é solitário, e eu ainda tenho que dar glória a Deus. Se você está no deserto, começa a glorificar o Senhor, porque hoje Ele vai botar o fim no seu deserto, em nome de Jesus, amém? Mas o deserto, eu falei muito mal de deserto agora, né? Eu acabei com o deserto. Acabei com ele. Não tem como falar de deserto e não falar de Moisés. Moisés, um homem escolhido por Deus, um homem que foi tirado das águas, desde bebê, já tinha um chamado no ventre da sua mãe. Foi chamado por Deus para ser o libertador de um povo que há 400 anos estava sendo escravizado. E dali, Moisés tem todo o tratamento com Deus no deserto. E ali Deus faz com que Moisés tire o povo do Egito e vai pro deserto. E quando chega lá no deserto, o deserto em qual Moisés passou, que seria um caminho de 3 dias, foram 40 anos. Moisés sabia quem ele servia. Então Moisés, ele tinha completa dependência de Deus no deserto. Quando estamos passando no deserto, mas sabemos quem nós somos, e colocamos a nossa dependência em Deus, as provisões começam a acontecer. Se você olhar o relato de Êxodo, você vai ver maravilhas extraordinárias que o Senhor fez no deserto. Ele abriu o mar para o povo entrar. Ele tirou a água da rocha no deserto. Mandou maná do céu
no deserto. Mandou as codornizes do mar, no deserto. Ele colocou lá uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo, no deserto. Colocou ali uma nuvem para poder o povo não ter um sol muito quente na cabeça, no deserto. Então você vê que quando estamos diante de Deus, no deserto, Ele faz milagres e maravilhas em nossas vidas. Você está entendendo? Você está no deserto? Se você está no deserto, você vai ver a face de Deus. Porque foi no deserto que Moisés viu Deus face a face. Que Moisés falava com Deus face a face. Foi no deserto também que nasceram grandes líderes, como um grande conquistador como Josué. Josué nasceu no deserto. E ele é colocado na Bíblia, na palavra de Deus, como um dos maiores conquistadores daquele tempo. E ele nasceu no deserto. Então, tudo que eu falei aqui, esses homens que eu falei, foram homens que estavam na presença de Deus e tiveram êxito no deserto. Então, se você está na presença de Deus e você está passando por um deserto, o Senhor vai te dar êxito. Ninguém recebeu? Se você está no deserto e está na presença de Deus, o Senhor vai te dar êxito. Em nome de Jesus, amém? Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Existem inúmeros fatos importantíssimos que aconteceu no deserto, com grandes homens. Davi derrubou aquele gigante que afrontava o povo de Israel no deserto. Sansão venceu toda aquela história de Sansão e Dalila, foi no deserto. Gideão teve um algo tremendo com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus no deserto. Então nós vamos ver na Bíblia, em toda a Bíblia, você vai ver experiências com Deus maravilhosas no deserto. Esse seu deserto que você está passando, se o Senhor está permitindo que você foi parar no deserto, é porque Ele quer ter uma experiência maravilhosa contigo. Ele quer ter uma experiência comigo e com você no deserto. Mas existem pessoas que usam o deserto para morrer sendo esturricado lá. Chega no deserto, morre lá, sendo esturricado. Regala lá e morre. Deserto não é para você morrer no deserto, querida igreja. Deserto é para ter intimidade com Deus. Deserto é para ter experiência com Deus. Deserto é para falar com Deus face a face. Não é para morrer seco, esturricado. Se você está no deserto, comece a glorificar o Senhor, porque hoje Ele vai fazer maravilha no teu deserto. Amém? Então nós vamos ver relatos de homens e mulheres que passaram pelo deserto e ficaram fatos registrados maravilhosos. Em toda a Bíblia você vai ver. Mas no deserto é lugar de tratamento, é lugar de mudança de personalidade, é lugar de tratamento do caráter. Deserto é lugar de cura. Deserto é lugar onde Deus nos molda pessoas, crentes, líderes do avivamento em nome do Senhor Jesus. Jesus, em Mateus 4, foi levado pelo diabo para ser tentado. No deserto também somos tentados. Jesus foi tentado na carne, na alma, no espírito, pelo diabo. A todo momento ali, ele já começou pela carne. Se tu és o Filho de Deus, transforma esse pão em pedra. Jesus estava 40 dias sem comer. Ele já foi logo na carne de Jesus. Já foi também na alma de Jesus ali. Colocou Jesus no pináculo do templo e disse: eu te darei todas essas coisas se prostrado me adorar. Foi tentado em tudo aquilo que ele já tinha, porque Jesus já era o rei. Jesus era o rei. Então tudo aquilo já era dele, todos os reinos já eram dele. Satanás simplesmente estava oferecendo algo que Jesus já tinha.
Mas Jesus foi tentado no deserto. Eu não sei qual instância, qual situação você está no deserto. Se você está sendo tentado, se você está sendo tratado, ou se você está passando maravilhas com Deus. Mas eu quero te dizer que na tentação de Jesus, quando ele disse: para trás de mim, Satanás, quando ele disse: reta, Satanás, ele foi servido pelos anjos. Eu quero dizer que quando nós vencemos as tentações do diabo, quando o diabo nos leva a um deserto e começa a nos tentar, você vai ver que o diabo, ele te tenta na sua necessidade. Ele não vai tentar em algo que você não está precisando. Ele vai te tentar na sua necessidade. Mas quando você vence as tentações do diabo, a palavra do Senhor diz que os anjos veio e serviu a Jesus. Você já consegue enxergar os anjos te servindo? Você já consegue enxergar esse deserto maravilhoso que você está passando? Então você já começa a glorificar o Senhor. Porque neste deserto o Senhor quer ter experiência. Nesse deserto o Senhor quer te tratar, quer te moldar uma pessoa para que Ele possa te usar tremendamente. É no deserto que nós temos experiências com Deus. Chegando na palavra onde nós lemos, o profeta Isaías foi um dos grandes profetas naquele tempo. E foi um tempo difícil que Isaías estava profetizando. Um tempo onde o povo de Deus tinha caído em apostasia, estava adorando outros deuses, não ouvia mais a voz do Senhor. Isaías profetizava, Isaías falava do amor de Deus, Isaías dizia: arrependam-se. Mas o povo não ouvia. Você vai ver do capítulo 1 até o 30, Isaías falando profecias duras de um castigo, porque o povo estava sendo rebelde aos mandamentos do Senhor. Mas a partir do 30, Isaías começa a profetizar algo vitório. Ele começa a profetizar a vinda de Jesus e as bênçãos do Senhor Jesus sobre aquele lugar. Isaías, quando profetizava, ele parece que ele já estava enxergando eu e você aqui neste lugar. Amém? Hoje em dia, não estamos diferentes de Isaías. Parece que a nossa voz não alcança. Parece que estamos falando do amor de Deus em casa, no trabalho, na célula, por onde você passa. Mas parece que as pessoas não dão ouvido. Foi feito aqui um trabalho maravilhoso nesse final de semana. Quantas pessoas sedentas, mas quantas pessoas não quis ouvir a voz de Jesus? Não quis que a gente entrasse, não aceitou o Jesus ao qual a gente não está vendendo, não estamos negociando, mas estamos mostrando o quanto é bom estar na presença de Jesus. Assim era Isaías naquele tempo. Ele falava e ninguém queria ouvir. Mas quando ele começou a proferir Jesus, a vinda de Jesus, ele proferiu estas palavras e ele diz: até que se derrame do alto, até que se derrame sobre nós do alto o Espírito. E aí, e então, a palavra de Deus diz aqui que nós acabamos de ler: o deserto se transformará em um campo fértil. Olha que palavra maravilhosa! O deserto se tornará em campo fértil. Aquilo que era deserto, você já se enxergou no seu deserto, você já sofreu, você já chorou, não é mais deserto. Agora é um campo fértil. Agora é um campo fértil. Até que se derrame sobre nós lá do alto o Espírito, o deserto então se tornará em campo fértil. O que significa fertilidade? O que significa fértil? Capaz de procriar, que produz muito e com muita facilidade. O seu deserto hoje já não é mais deserto.
Hoje o Senhor está transformando o seu deserto num campo fértil. E se você recebe a palavra do Senhor Jesus, o seu deserto não é mais um deserto. O seu deserto hoje, agora, nesse momento, está sendo transformado. Está se tornando em campo fértil. Campo fértil é algo que você não precisa de muito esforço para plantar. A terra já está bonitinha, não é mais areia seca. O campo fértil é onde o lavrador ele vem e ele joga aquelas sementes. E já logo vem a chuva. E já logo começa a produzir. Você está entendendo? Que você agora já está no campo fértil. O tempo de sequidão cessou. O campo fértil já está na tua frente. E se você toma posse, já começa a glorificar, já começa a aplaudir o Senhor, porque o Senhor está tornando o teu deserto num campo fértil. Eu tomo posse, Senhor, dessa palavra. Eu preciso, Deus, desse campo fértil. Chega de deserto. Fala pro seu irmão que está do seu lado. Chega de deserto. Deus agora está tornando, não, presta atenção. O Senhor tirou o povo do Egito, andou no deserto, e o Senhor tirou o povo do deserto e colocou na cidade que manava leite e mel, na terra prometida, amém? Mas esta palavra, o Senhor não está dizendo que vai te tirar do deserto. Ele está dizendo que vai tornar o seu deserto no campo fértil. Você está entendendo? Você está entendendo? Que é no campo da tua humilhação que o Senhor vai te exaltar. Você está entendendo? Que é onde você está chorando, você vai ser exaltado. Você está entendendo o que o Senhor está fazendo nesta noite? Se você está entendendo, se manifesta na presença do Senhor. Ele não está dizendo que vai te tirar desse deserto, não. Ele vai tornar o teu deserto num campo fértil. E tem mais. Eu amo esse Deus porque ele é extravagante. Ele é assim, ele não gosta de fazer pouca coisa. O nosso Deus, ele é um Deus tão grande que tudo que ele faz e muito para nós. Esse campo fértil. E depois, e então o deserto se tornará num campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Além do Senhor tornar o teu deserto num campo fértil, Ele já está te entregando um bosque, queridos. Querido, bosque é um lugar onde a plantação já está erguida. É um lugar onde os frutos já estão prontos para colher. Bosque é lugar onde tem água à vontade. É lugar onde a vegetação não seca. Bosque é um lugar onde você já pode começar a tua colheita. Ei, o Senhor está transformando o teu deserto num campo fértil. E agora Ele transforma esse campo fértil num bosque para você começar a tua colheita. E se você recebe esta palavra no teu espírito, começa a se manifestar na presença do Senhor, porque agora você já está no bosque. Você não está mais no deserto. Começa a olhar e já começa a ver o teu bosque. Que coisa linda. Quando o Senhor me revelou esta palavra, porque eu fiquei muito intrigada. Eu estava conversando com uma discípula, e ali naquele momento de conversa, ela disse para mim assim: pastora, eu estou num deserto. Só que ela falou um deserto que parece que ligou com o meu espírito, e eu consegui enxergar a alma daquela mulher verdadeiramente no deserto, num lugar de sequidão, de solidão, que não tinha chuva, não tinha colheita, não tinha nada. E ali nós oramos juntos, eu dei uma palavra para ela. Eu creio que esse deserto já cessou na vida dela, mas eu conversei com ela, dei uma palavra para ela, mas aquilo ficou assim, sabe, remoendo dentro de mim. E eu comecei a buscar na palavra de Deus o deserto. E quando o Senhor me revelou
que este deserto se transformaria em campo fértil, e esse campo fértil seria reputado por um bosque. Eu falei: Senhor, esta palavra é minha e esta palavra é do teu povo. Precisamos tomar posse agora deste bosque. Precisamos entrar dentro desse bosque, porque a palavra diz que o teu deserto hoje se transforma num campo fértil, e esse campo fértil será reputado por um grande bosque. Bosque no dicionário significa lugar cheio de árvores de uma grande extensão, floresta, mata, lugar frutífero. Você já está se enxergando nesse lugar? Você já está se enxergando neste lugar? Um lugar frutífero. O tempo de sequidão cessou. O tempo do deserto cessou. Deus está transformando o teu deserto hoje em um bosque frutífero. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Chega de sequidão. Chega de solidão. Chega de sol escaldante. Agora é tempo de bosque. Bosque tem sombra, tem água, tem fruto, tem tudo pronto. E o Senhor está te transportando. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos nesta noite. Eu não sei aonde estava o teu deserto. Eu não sei qual área, qual dificuldade te transportou para um deserto. Eu não sei se é teu ministério, se é tua família, se é as finanças. Eu não sei o que é que te transportou para um deserto. Mas eu quero que você apague da tua memória este deserto, e você já comece a enxergar com os olhos espirituais o bosque que o Senhor te preparou nesta noite. Ele vai te exaltar no campo da tua humilhação, porque a palavra diz aqui que Ele não tirou, Ele não iria tirar o povo do deserto, Ele iria transformar o deserto. Isso significa que no campo da tua humilhação o Senhor vai te exaltar. Isso significa que no campo da tua vergonha o Senhor tem dupla honra. É um campo fértil, um bosque. Se você recebe esta palavra no teu espírito, começa a glorificar o Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer dentro desse bosque. Grandes coisas o Senhor já está fazendo neste tempo ao nosso favor. Mas, olha para mim, tem um detalhe. Mas tem um detalhe. Aí, pastor, sempre tem que ter alguma coisa. Mas como que eu posso entrar dentro de um bosque vazio? A palavra do Senhor diz aqui: até que se derrame lá do alto o Espírito, e então o deserto se transformará no campo fértil. Queridos, a visão de deserto é algo terrível, mas só tem uma visão de bosque: aquele que recebe do alto o Espírito Santo de Deus. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, o deserto se transforma em lugar de milagre. O deserto se transforma em lugar de experiência com Deus. O lugar se transforma em lugar de face a face. Todos esses homens ao qual eu falei aqui eram cheios do Espírito Santo. Eram cheios do Espírito Santo. E quando Isaías proferiu essa palavra, ele estava proferindo para o povo que estava distante de Deus. Então ele disse: até que se derrame do alto o Espírito, e então o deserto se transformará no campo fértil. Poder ficar de pé em nome de Jesus. Até que venha lá do alto
Essa é uma palavra da confirmação que está lá em Lucas 24:49, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder. Só sendo cheio do Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir, que o Senhor vai conseguir transformar o teu deserto num campo fértil. Só sendo cheio do Espírito Santo de Deus é que nós vamos transformar o nosso deserto em um grande bosque frutífero. Só sendo cheio do Espírito que vem lá do alto, que é o Espírito Santo de Deus, que esse deserto vai se transformar em campo fértil e vai ser reputado por um bosque. Você está entendendo? Eu acho que se você estivesse entendendo, você já estaria buscando esse Espírito Santo de Deus do alto. Se você estivesse entendendo, você já estaria buscando esse Espírito Santo de Deus do alto. Porque quando nós oramos aqui no começo, nós já pedimos em oração que os céus se abram neste lugar e que desça o Espírito Santo do Senhor sobre este lugar, sobre cada um que está aqui nesta noite. E aí então o deserto se transformará num campo fértil. Se você quer entrar neste bosque, se você quer este campo fértil, e se você quer esse bosque, ei, começa a buscar o Espírito Santo de Deus. Porque um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, não há deserto que pode paralisar. O deserto será para você lugar de experiência. O deserto será para você lugar de formação. O deserto será para você um lugar de face a face com Deus. Começa a buscar o Espírito que vem do alto, porque somente sendo cheio do Espírito Santo é que o deserto se transformará num grande bosque. Começa a orar. Começa a orar. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nesta noite o Senhor quer fazer do teu deserto um grande e extenso bosque. Oh,